Finalmente temos o novo Capitão América, que não é novidade pra ninguém, mas que finalmente apareceu e mostrou quem é Sam Wilson. Meu nome é Patrick e nesse vídeo a gente vai falar sobre o 5º episódio da série Falcão e Soldado Invernal, o penúltimo da série. Então vamos lá e vem comigo. Lembrando então, como eu disse, que esse é o penúltimo episódio da série Falcão e Soldado Invernal, e aqui no Trick Studios eu tô fazendo vídeos semanais falando sobre cada episódio, e na semana que vem a gente vai ter um vídeo especial falando sobre toda a série, sobre todos os assuntos que foram tratados e os próximos passos do MCU depois da série Falcão e Soldado Invernal. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder, porque toda semana sai vídeo. Assim que tiver novas séries da Marvel eu vou vir falar. Tá chegando o Loki, então se prepare e vem fazer parte dessa comunidade pra gente falar sobre as séries do Disney Plus. E esse 5º episódio começa com o que parece alguns minutos depois que o John Walker cometeu o assassinato e matou aquele apátrida. E nisso ele tá correndo e vai se esconder num galpão, e nesse galpão ele começa a ter alguns fantasmas vindo assombrar ele, algumas memórias de tudo que ele passou com o Lemar, de tudo que ele fez e todas as decisões que ele tomou, e como era difícil ele conseguir assumir esse manto do Capitão América, que ninguém sabe o que é a responsabilidade de ser esse Capitão América. Então assim, nesse momento, se ele já estava perturbado, porque como eu disse nos vídeos anteriores, esse cara é um cara extremamente perturbado, ele é um ex-combatente de guerra, então ele tem muitos traumas, ele tem ansiedade, ele é um cara que realmente precisava de uma terapia. Mas enquanto ele tá sofrendo sem saber o que fazer, chega o Sam e o Bucky e falam que ele precisa de ajuda, ele precisa sair dali. E nisso eles começam um debate ali que começa de certa forma pacífico, começa com uma divisão de ideias, mas que eles estavam tranquilos, até que o Sam diz pro John dar o escudo pra ele, e aí o John Walker muda a face. Aí ele realmente começa a se irritar com eles, a feição dele muda e a gente percebe que sim, ele tem certeza de que o que ele fez era certo e que a partir disso ele não tem que dar o escudo. E que na verdade o Sam só tava aproveitando aquela situação pra pegar o escudo de volta. E então começa o combate, um combate super coreografado, um combate muito legal, principalmente pensando nas habilidades de cada um. Então o Sam ele realmente utiliza o que ele pode, que são as asas dele, como uma ferramenta de combate. Então é muito interessante ver como ele utiliza a tecnologia para poder lutar, porque enfim, são dois super soldados, o Sam ele não tem nenhuma super força, então é uma solução plausível para isso. Mas de novo, o John Walker ele tá muito pirado, ele tá fora da casa, então ele chega num momento que ele arranca as asas do Sam e ele tá prestes a matar o Sam, assim como ele fez com aquele apátrida, gritando com todo vigor que ele é o Capitão América. Ele realmente acha que ele fez o certo e que ele tem que continuar sendo esse símbolo para a nação, mesmo depois de ter assassinado uma pessoa a sangue frio. Mas apesar da luta ser bem focada no Sam e no John Walker, e nesse momento, enquanto ele tá arrancando as asas, o Bucky vem e salva o Sam antes que o John Walker pudesse matar ele. Então os dois agarram o John e tentam tirar o escudo dele, numa cena que me lembrou muito a cena dos Vingadores tentando tirar a manopla do Thanos, e aí o Sam consegue tirar o escudo e quebra o braço do John Walker. Com isso então os dois dão uma surra no John Walker, e aí o Bucky pega o escudo, larga do lado do Sam que tá caído no chão, cansado, e vai embora. Numa cena muito simbólica, que tem uma troca de olhares ali, que demonstra aquela sensação do Bucky de pronto, é teu de novo, não me desaponta. E aí depois que a polícia aparece, leva o John Walker e mais algumas outras pessoas dos apátridas que estavam lá, o agente Torres volta a aparecer depois de muitos episódios que ele não aparecia, e aí eles dizem que a Carly sumiu, ela conseguiu desviar todos os satélites e ninguém sabe onde é que ela foi parar. O Buck sai dali pronto pra ir atrás do Zemo, e o Falcão leva o escudo e deixa as asas pro agente Torres. Isso também tem uma referência muito importante nos quadrinhos e pode indicar que nós teremos um futuro novo super-herói da Marvel. Porque enquanto nos quadrinhos o Sam Wilson assume o manto do Capitão América, o agente Torres se torna um novo Falcão. Então é aquela história, a Marvel deixa aquela pontinha pra gente teorizar e no futuro trazer um novo super-herói aos Vingadores. Daí nós temos um corte pro John Walker no tribunal, e lá no tribunal eles dizem que o John Walker não vai pegar uma pena pior, por justamente ele ter um bom histórico militar, e isso alivia algumas penas pra ele. Mas de novo, ele se altera, perde a paciência, bate na mesa, diz que ele é o Capitão América, e que ele fez o que o governo queria. Ele fez o que o governo treinou ele pra fazer. Então ele não tinha culpa de nada e ele tava certo. Nesse momento a gente vê que o governo faz as deles, mas aí eles tentam encobrir, botando a culpa em outra pessoa. Que, de novo, o John Walker é um assassino, mas alguém deu o poder pra ele.
Quem foi? E aí, enquanto a corte vai listando todos os direitos que o John Walker perdeu, como direito à aposentadoria, coisas assim, ele vai indo embora porque ele já tá de saco cheio daquilo tudo. Já fora do tribunal, com a esposa dele, eles recebem a visita de uma figura muito emblemática, uma figura muito diferente e que já estava sendo especulado, os roteiristas já diziam que ia ter um personagem super especial nesse episódio, mas ninguém estava esperando que quem ia aparecer é a Contessa Valentina. Quem? A Val, que é muito conhecida nos quadrinhos por ser a Madame Hydra, uma super vilã que comanda algumas facções criminosas em Madripoor, e ela é responsável por criar uma equipe especializada apenas de super vilões. Ela já estava sendo cotada para aparecer no filme da Viúva Negra, mas infelizmente com o atraso dos lançamentos, ela acabou aparecendo primeiro no Falcão e Soldado Invernal. Então a gente já pode esperar que ela vai estar na Viúva Negra, talvez recrutando o treinador, que é o vilão da Viúva Negra, e agora recrutando John Walker, como possivelmente o agente americano. E no futuro da Marvel nós podemos ter os Thunderbolts, que é um grupo de super vilões e é composto por vários vilões que inclusive já apareceram no universo cinematográfico da Marvel. Então, é só esperar pra ver, a Marvel de novo tá plantando uma sementinha aí. Mas enfim, depois de todo um discurso misterioso, dizendo que o escudo não é do Estado americano, ela deixa um cartão pro John Walker e diz que quando ela ligar, ele tem que atender. Ou seja, ninguém tem contato dela. Ela que vai chamar, ela vai ser o Nick Fury dos vilões. Depois disso, nós temos um rápido corte pros apátridas, onde a Carly tá falando sobre as pessoas que eles perderam e que ela tá cansada de perder pessoas apenas por querer defender a causa dela. Eles não querem mais ser cidadãos de nações, mas sim cidadãos do mundo. E disso nós vamos pra Sokovia, onde tá o Barão Zemo e o Bucky Barnes. E o Zemo diz que tentou avisar o Sam apesar daquela fé cega dele, mas ele disse que a Carly seria uma pessoa perigosa. Em mais uma tentativa de fazer o Bucky Barnes matar a Carly e tentar resolver essa situação de uma forma mais extrema, o Bucky aponta uma arma pra ele, a arma tá descarregada e ele joga as balas no chão, num sinal de que ele tá mudado, que ele tá curado e que a solução não é a violência. Achei super simbólico isso também, muito bom. E aí, então, sem matar o Barão Zemo, as Dora Milaje aparecem e levam o Zemo como prisioneiro. Mas elas não vão levar pra Wakanda. Quem não reconheceu, a prisão que o Zemo vai ser levado é aquela prisão que apareceu no Guerra Civil, que é uma prisão aquática, no meio do oceano. Ou seja, ele não está em Wakanda, o que torna ele um pouco mais suscetível para ser recrutado pros Thunderbolts, aquele grupo lá da Madame Hydra que eu falei antes. E a partir de agora começa um dos pontos mais altos da Marvel, falando sobre um assunto extremamente contemporâneo, extremamente necessário, mas do jeito Marvel de falar. Só que dessa vez, ele tem um pouco mais de aprofundamento. A gente consegue perceber que a Marvel tá se interessando por trazer assuntos importantes, apesar de ser num mundo de super-heróis. Porque depois de Pantera Negra, que trouxe muitos diálogos emblemáticos falando sobre racismo, essa cena foi um dos momentos mais emblemáticos que incitou a discussão, que trouxe pra pauta a questão do racismo. Não só no mundo dos super-heróis, mas na vida como um todo. Só que, claro, aqui na Marvel eles focam no super-herói, mas isso se torna uma alegoria pra gente entender todo esse contexto. Porque o diálogo entre o Sam Wilson e o Isaiah Bradley é um momento que mostra todo esse racismo estrutural que a gente tem. Tem um momento específico que o Isaiah diz que o Sam quer que ele acredite que a prisão foi culpa dele, porque o Sam tá carregando o escudo de um homem branco. É um momento muito pontual, e como muita gente diz, a Marvel não tira o filtro do super-herói pra falar sobre um assunto. Então, de novo, tem esse filtro dos super-heróis que ainda traz uma coisa mais fantástica. Mas, de novo, é o racismo presente nessa série. Enfim, nesse diálogo nós temos muitos fatos, principalmente o fato dos negros serem usados como ratos de laboratório para experimentos científicos com o soro do super soldado, e muita gente que morreu por causa disso. E o Isaiah foi dado como morto e ninguém da família dele podia saber que ele estava ali. E hoje em dia ninguém sabe que ele ainda é vivo, porque o mundo não ia conceber a existência dele. E uma das últimas frases que fica é que o governo nunca deixaria um homem negro ser o
o Capitão América. Depois disso, Sam decide voltar pra família dele, voltar pra ajudar a irmã. E aí lá ele diz que ele ainda tá pensando sobre tudo que ele conversou com a Zaya, quais foram os impactos que aquilo gerou pra ele como um super-herói. E aí a Sarah fala sobre a vizinhança e sobre como a família deles sempre ajudou os vizinhos, sempre ajudou as pessoas necessitadas da comunidade. E o Sam tem uma ideia. Ele começa a ligar pra todo mundo e pedir ajuda desse pessoal que eles ajudaram no passado. E aí a gente tem um momento muito bacana desse senso de coletividade, desse senso de uma comunidade unida que vai dar o que pode pra poder se erguer juntos. E isso lá no início da série eles já tinham comentado, como a comunidade deles é uma comunidade muito unida. E o Bucky aparece ali e entrega uma maleta com um presente dos wakandianos. Então, o que será que tem ali? Bom, encaminhando o episódio pro final, a gente também tem um rápido momento da Sharon de novo, só que aí agora a Sharon liga pro Batroc, que é aquele terrorista francês, e ela oferece uma recompensa ainda maior pra ele fazer um serviço pra ela. Nesse momento, pra mim, mostra que ela é a mercadora do poder, porque até tem um momento que ela dá um close numa pintura e dá uma sensação dela ser uma pessoa muito ligada, assim como o mercador de Veneza. Então, assim, vai ser uma surpresa se ela não for a mercadora. Daí começa uma sequência de cenas com finalmente o Sam Wilson treinando com o escudo do Capitão América e ele entendendo a responsabilidade dele assumir o manto do Capitão América. Ele até no início tá com o Bucky e aconselha o amigo a mudar um pouco o que ele tava fazendo. Ao invés de aparecer pras pessoas e se desculpar, fazer boas ações pra essas pessoas. É um momento super Capitão América também aconselhando um amigo. E como eu disse no início em outros vídeos, o Capitão América é muito mais do que só o soro do super soldado. Na verdade, até nos quadrinhos, apesar dele carregar a bandeira dos Estados Unidos no peito, ele carrega um senso de liberdade e ele carrega um senso de coletividade muito maior do que o próprio governo norte-americano. Então não é só dos filmes da Marvel que o Capitão América é esse símbolo de resistência. E quando o Isaiah Bradley diz que o governo não deixaria um homem negro ser o Capitão América, isso é extremamente simbólico porque mostra que o Sam não precisa do governo. Não interessa se o governo quer que um homem seja o Capitão América. Ele simplesmente vai lá e vai ser o Capitão América. E isso é ser esse símbolo. Isso é ser esse super-herói. Esse super-herói, ele é feito do senso de liberdade das pessoas. E aí nós temos uma sequência de cenas do Sam fazendo um treinamento pesado para ser o capitão, de arremesso de escudo e realmente porte físico para ele poder assumir esse manto. A série corta para Nova York, onde a Carly e os apátridas reúnem um grupo de apoiadores para criar essa espécie de exército e combater o Conselho Global de Repatriação. E o Batroc nessa história é quem entrega o armamento pros apátridas e ele tá junto ali, ele não defende a mesma causa, mas ele diz que ele quer tá junto porque ele quer acabar com o Falcão. E na reunião do Conselho Global, os apátridas invadem, e é muito interessante que no momento que um dos apoiadores ele entra disfarçado, ele fala no ouvido de um outro apátrida, dizendo um mundo e recebendo a resposta um povo. Muito parecido com os agentes da Hydra toda vez que se encontravam. Se vocês lembram lá do filme Capitão América, o Soldado Invernal, era assim que todos os membros da Hydra se cumprimentavam, falando no ouvido Hail Hydra. Então é esperar pra ver, será que os apátridas vão acabar com a série Falcão e Soldado Invernal, ou eles vão começar como uma nova organização secreta? E a série finaliza com dois momentos bem pontuais, que é o Sam abrindo a maleta com o que provavelmente vai ser o uniforme feito pelos wakandianos, porque nos quadrinhos, quando Sam Wilson assume o manto do Capitão América, quem projeta as novas asas e o uniforme do Capitão América Sam Wilson são os wakandianos. Então provavelmente ele vai ter um uniforme repaginado, e isso dá margem para que o Sam Wilson tenha muito mais habilidades, porque quem lembra do uniforme do Pantera Negra, ele era um uniforme capaz de absorver energia e transmitir essa energia de volta. Então talvez o Sam tenha um traje muito mais equipado, com muito mais tecnologia e muito mais habilidades para ele poder ser esse novo super-herói. E além disso, esse episódio tem uma cena pós-créditos, para quem não sabe. E essa cena pós-créditos mostra o John Walker criando um novo escudo. Então provavelmente no próximo episódio a gente já vai ver o John Walker como o agente americano. Mas então foi esse o penúltimo episódio da série Falcão e Soldado Invernal. Muita gente tem dito que essa série é uma série com muitos diálogos, mas não é nada diferente do que os filmes do Capitão América. Prestem atenção nisso, porque esses filmes são filmes que trazem reflexões muito mais profundas. São uns dos melhores filmes, são os do Capitão América, porque ele realmente reflete coisas da vida
de uma forma fantástica dentro do universo dos super-heróis. Aproveita que esse foi o penúltimo episódio dessa série e entra na playlist do meu canal aqui sobre Falcão e Soldado Invernal, já pra maratonar e lembrar de tudo, porque quando chegar no último episódio vai ter muita coisa pra gente trabalhar e discutir. Aproveita e compartilha essa playlist com todo mundo que tá assistindo a série, porque eu fiz um resumão de cada episódio, com pontos importantes, com teorias importantes, e a partir disso vocês vão poder assistir esse último episódio com muito mais profundidade e entender tudo o que vai acontecer, todo esse fechamento da série. Não esquece de curtir o vídeo, porque isso me ajuda demais e ajuda o YouTube a entender que esse é um conteúdo relevante pra quem gosta dessa série. É um conteúdo relevante pra quem gosta de Disney Plus e vai transmitir pra muito mais gente. Se não se inscreveu no início, já se inscreve agora também pra não perder esse conteúdo, porque tem conteúdo saindo toda semana aqui no canal. E é isso, gente. Eu fico muito grato pra quem ficou até o final e até semana que vem com o último episódio da série. Tchau, tchau!